Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito da adubação de plantio para o cultivo do maracujazeiro. E antes da gente fazer a adubação, a gente precisa fazer as covas. E a gente recomenda fazer covas, abrir as covas com 40 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento e 40 centímetros de profundidade. Esse é o tamanho ideal para o cultivo, para o plantio do maracujá. Ao fazer a cova, a gente vai separar a terra. Nós vamos colocar a parte de cima para um lado e a parte de baixo, lá do fundo da cova, nós vamos colocar de outro lado. A adubação que nós vamos fazer, que agora mesmo eu vou falar aqui o que a gente precisa para fazer a adubação, a gente vai fazer a adubação nessa terra que foi retirada da parte de cima, que é aquela parte mais escura, que é mais rica em matéria orgânica, que tem mais nutrientes. Essa terra, depois de adubada, a gente vai misturar tudo ali, né, o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e vai colocar no fundo da cova. A terra que a gente pediu para separar do outro lado, que é aquela que estava lá no fundo, a gente vai colocar ela por cima agora. É importante a gente tomar um cuidado na hora de encher a cova ali para não deixar formar uma bacia, porque se acumular água ali perto da planta, podemos ter problema com fungos. Agora nós vamos aqui falar como é feita a adubação de plantio, né? O que a gente precisa? Antes de tudo, eu preciso falar para vocês. A gente recomenda fazer essa adubação no mínimo 30 dias antes do plantio. O ideal é que seja feito ali, ó, de 60 a 30 dias, né? Mas se não der para fazer com 60 dias antes, 30 dias já está bom. Mas não pode ser feito menos de 30 dias antes do plantio, porque a gente pode ter problema com queima, pode danificar ali as raízes da muda, né? Agora nós vamos aqui fazer a adubação de plantio. A gente faz essa recomendação com base na análise de solo. Mas se você aí não tem uma análise de solo, nós vamos passar aqui uma sugestão do que pode ser utilizado na adubação do plantio. Então, vamos lá, anotem aí. O que a gente vai precisar? 10 litros de esterco de curral curtido ou 5 litros de cama de frango. Nós vamos utilizar um ou outro, não precisa ser os dois. O que mais? Nós vamos precisar de 200 gramas de calcário dolomítico, mais 500 gramas de superfosfato simples, mais 500 gramas de termofosfato Iorim Master e mais 100 gramas de cloreto de potássio. Então, tudo isso aqui nós vamos misturar com aquela terra lá de cima que eu falei, né? A terra mais fértil. Vamos misturar isso tudo aqui e colocar na parte do fundo da cova, né? E aquela terra que estava por cima, a terra que estava lá no fundo, aí nós vamos colocar ela agora para completar e fechar aqui a nossa cova. Aqui, com relação ao plantio das mudas, né, a gente recomenda que o plantio das mudas no local definitivo, ele deve ser feito quando essas mudas estiver ali com pelo menos 20 a 30 centímetros de altura. E é muito importante, na hora de tirar, se por acaso a sua muda está ali no saquinho, né, tirar com muito cuidado para não desmanchar aquele torrão ali, porque a gente pode danificar as raízes. E se danificar as raízes, nós teremos problema depois com o desenvolvimento da planta, né? E outro ponto importante aqui é que a terra, ela deve ficar, a muda deve ficar na mesma altura que estava no saquinho. Então, a gente não deve colocar mais terra até cobrir além do que estava no saquinho. Também isso pode causar doenças, né? E outro ponto aqui é que mudas que estavam na sombra, né, que ela ficou, não tinha contato direto com o sol, antes da gente levar ela para o lugar definitivo, que ela vai ficar lá sobre o sol intenso e pode queimar as folhas, né? Então, para evitar essas queimadas, a gente recomenda colocar ela na meia sombra e diminuindo cada vez mais a sombra até chegar o momento de levar ela lá para o plantio. Fazendo isso, a gente evita problema com queima lá das folhas, né? Porque elas estão sensíveis e estavam o tempo todo ali na sombra. Se a gente levar elas de uma vez lá para o sol, elas podem se queimar. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade.